Segundo Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 1. Abias morreu, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Aserá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra eles naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Vamos construir essas cidades, disse ele a Judá, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado, e ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lança, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Só até aqui por enquanto, depois a gente lê outros versículos. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Pai Celestial, ensina-nos o caminho da confiança. O rei Asa com 580 homens, contra um rei etíope com 1.300.000 homens. 1 milhão só de soldados, mais 300 cavalos, 300 carros com cavalos. Ó Senhor, só o Senhor para fazer prevalecer o fraco diante do poderoso. Só o Senhor para fazer com que confiemos a despeito da circunstância. Só o Senhor para fazer o nosso coração, mesmo temeroso, diante do quadro que se apresenta, a confiar completamente na tua mão forte e poderosa, no teu braço estendido em nosso favor. Só tu és Deus, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigado pela tua palavra, pois ela é viva e eficaz. Ela não somente agiu no passado, mas ela age ainda hoje. O Senhor é Deus de ontem, de hoje e para sempre o será. O Senhor é o nosso Deus, o eterno Deus. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema do meu sermão nessa noite é o caminho da confiança. E a história de Asa, para mim, ela é emblemática para mostrar isso. Não porque ele foi confiante até o fim. Nós vamos observar que no final ele deu uma escorregada e deixou de confiar ao Senhor. Mas porque no início da sua vida ele demonstra extrema confiança. E essa confiança, ela é correspondida pela bênção do Senhor na vida do rei Asa. Nós sabemos que o reino de Judá é um reino que oscilou entre reis bons e reis ruins. Asa foi um rei bom. A terra viveu em paz. Por 10 anos, a terra ficou completamente sem guerra. Ele reinou em Judá por 41 anos. Mas nos 10 primeiros anos, ele reinou completamente em paz, sem guerra alguma. E aqui vem uma primeira lição para nós confiarmos no Senhor. Quando tudo estiver bem, prepare-se. Prepare-se. Fique preparado. Fique amolando a sua ferramenta. Fique afiando o seu machado. Fique preparando com provisões. Não no sentido daquelas pessoas que economicamente são muquiranas, são murrinhas, aquele tipo de gente que atravessa o rio Amazonas com um sorrisal na mão e não deixa ele derreter. Conhece gente assim? Que fecha a mão e não consegue sequer derreter um sorrisal quando atravessa o rio Paraguai. Não, porque tem gente que acha que se preparar para o pior é deixar de investir tudo na sua vida, é deixar de gastar dinheiro, é deixar de pegar e ter algum prazer para amontoar dinheiro. Isso Jesus não nos ensinou. Jesus chamou o homem que fez isso de louco, louco. Essa noite vão pedir a sua alma e você vai ter o quê para apresentar? Porque esses bens não compram um lugar no céu.
Então não é isso, mas é ter uma vida prudente, uma vida piedosa, uma vida que serve ao Senhor, que olha para as circunstâncias e que sabe que o dia mal pode vir, como veio na vida de Asa. Asa, por 10 anos, ele percebeu que servindo ao Senhor, que buscando ao Senhor, ele promoveu ali naquela cidade, naquele reino de Judá, ele promoveu uma reforma espiritual, ele promoveu treinamento de militares, ele promoveu segurança para Jerusalém, e aquilo dali, obviamente, para se preparar em um dia a guerra chegar, e chegou. E nós temos, portanto, então, a história de Asa para nos ensinar que caminho é esse, o caminho da confiança. Asa buscou a Deus no início do seu reinado. Ele iniciou com zelo pelo Senhor, removendo ídolos, estabelecendo a adoração correta em Judá. Ele guiou o povo para confiar em Deus e, como resultado, Deus deu paz e prosperidade. Olha só no versículo 8. Eles construíram e prosperaram. Por quê? Porque o Senhor estava com o rei Asa. A gente percebe isso principalmente quando a gente olha para alguns versículos aqui dessa história. Você pega, por exemplo, no capítulo 16, versículo 9, versículo 10, vamos colocar. É porque tem um profeta chamado Anani, e ele vai ao encontro de Asa. Neste momento aqui, há uma exortação embutida, mas nessa exortação embutida, Anani faz um diagnóstico daquilo que foi no passado. E ele diz assim, no passado, você confiou no Senhor, ele entregou nas suas mãos aquele rei etíope, porque ele tinha um exército muito maior do que o seu. E por quê? Porque o Senhor, os seus olhos, passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Então, por que Asa confiou no início e os olhos do Senhor passam por toda a terra para saber aqueles que confiam e que têm um coração totalmente nele, Deus dá vitórias, foi o que Anani disse para Asa. Nesse momento, nós lembramos de Jesus Cristo, que nos chama a remover das nossas vidas tudo aquilo que nos impede a buscar ao Deus verdadeiro. No Sermão da Montanha ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Aqueles que removem do seu coração, aqueles que tiram da sua alma, aqueles que tiram da sua caminhada, tudo aquilo que pode causar um tipo de tropeço. Essa é a máxima da Bíblia. Você pega no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo estava em uma cidade e muitos ali se entregaram para Jesus Cristo. Muitos se entregaram para Jesus Cristo. E eles eram praticantes das ciências ocultas. Eles eram magos. Eles eram cartomantes, eles tinham livros de magia oculta, e aqueles homens foram transformados pelo Evangelho, e diz o texto que eles levaram uma grande soma de livros, o dinheiro era imenso, era gigante o número daquele tanto de livros ali, e o quanto custava, e não obstante, por causa da transformação do Evangelho, eles foram e fizeram uma fogueira com aqueles livros de magia oculta, porque quando o Evangelho entra na vida da gente, a gente inicialmente tende a confiar no Senhor completamente, a deixar para trás tudo aquilo que causa tropeço. Nada neste mundo que é contra a vontade de Deus e que nos leva a desobedecer a Deus, compensa trazer para os nossos corações, sequer para as nossas casas. Lembra daquele que, na cidade de Jericó, ele deu a ordem, destruam tudo, mas teve Acã, que lançou o olhar sobre uma capa babilônica, lançou um olhar sobre outras coisas ali, que estavam na cidade de Jericó, e levou para sua casa, levou maldição, porque não estava na bênção de Deus, a obediência era destruição, tem coisa em nossas vidas que precisam ser destruídas, o falar impróprio, o estar em alguns lugares inadequadamente, o ter certos comportamentos que não glorificam a Deus, tudo isso é exatamente destruir, tirar, derrubar dos altares do nosso coração para demonstrarmos que confiamos no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, o Senhor nos abençoa. Segundo lugar, Asa mostra que ele confiou no Senhor a despeito das circunstâncias. Olha esse cenário, irmãos. O cenário dele com 580 homens. E não diz que ele tinha carros de guerra. 300 carros de guerra. Cada carro de guerra tinha pelo menos 2 soldados. Um para pilotar e o outro para atacar. E eventualmente tinha um escudeiro, então 3. Pega aí 300, multiplica por 3, vai dar quase 1.000 homens. Mais 1 milhão e pouco. Então nós temos aqui um cenário de guerra de poderoso contra fraco. Mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de soldados, e os etíopes eles eram guerreiros poderosos, eles conquistavam nações, eles vieram não só com seus soldados, mas vieram com carros de guerra para destruir Judá. E Judá tinha quê? Tinha 580 mil. Tinha metade disso. A metade desses homens, mas quando nós confiamos, a despeito das circunstâncias, a despeito dos cenários que nos apresenta, o Senhor nos abençoa.
O Senhor abençoa. Olha só o versículo 12. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Olha só o final do versículo 13. Sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Olha o final do versículo 14. Porque o terror do Senhor os havia invadido. O Senhor aterrorizou aquele exército de etíopes. O Senhor, ele entra na batalha e ele aterroriza. Parece que 580 mil homens de Judá e de Benjamim se multiplicam com o terror de Deus e desbarata 1 milhão e pouco de homens etíopes. Porque o Senhor, ele agrada de um coração que é confiante nele, a despeito das circunstâncias desfavoráveis que nós estamos vivendo. Às vezes a doença pode parecer bem desfavorável para você, mas o Senhor aterroriza a doença, sabia disso? Às vezes o cenário econômico pode parecer 1 milhão contra 500, mas o Senhor aterroriza aquele 1 milhão para fazer com que a prosperidade venha sobre a sua vida. Eu conheço pessoas que se dedicaram ao Senhor, que buscaram em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e que venceram grandes montantes de dívidas e de dificuldades econômicas. Tudo isso pela graça de Deus. O Senhor faz coisas extraordinárias. Extraordinárias. Eu conheço pessoas que simplesmente eles se dedicaram ao Senhor e não duvidaram da provisão, e o Senhor proveu. O Senhor mudou o coração de devedores, o Senhor mudou o coração de credores, o Senhor mudou o coração de situações, o Senhor abriu portas, de repente saiu um refis, a pessoa estava enquadrada no refis, então ela aproveitou aquele momento e colocou a sua vida em ordem, saiu condições de onde não tinha aparentemente nenhuma condição, mas o Senhor é fiel daqueles que confiam nele. O rei Asa mostra isso na prática, 500 e pouco homens contra 1 milhão, e assim o Senhor deu vitória para este homem. Depois, nós percebemos isso em Jesus Cristo, quando ele fala que nós, no mundo, nós podemos ter aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Porque ele venceu o mundo. Eu fico imaginando Paulo, teve um encontro com Jesus Cristo. No caminho para Damasco, ficou cego. As pessoas achavam que ele estava meio doido, mas ele foi para uma casa e lá na casa ele começou a orar. E ele ouviu a voz de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou: importa que você me sirva, Paulo. E ele entendeu então aquele chamado e começou a orar. Certamente ele, cego, disse: como que eu vou poder te servir agora que o Senhor tirou a visão e eu estou aqui? Mas não se preocupe, porque eu vou enviar uma pessoa que vai ministrar sobre a sua vida. Mas como? Sendo que ele estava com carta dos sacerdotes, ele estava com carta das sinagogas para colocar cristãos na cadeia, para infligir castigo e açoite a esses cristãos. Imagina, quem é que não conhecia o nome de Saulo? Tanto que o Senhor chama um homem que estava orando, Ananias, o nome dele. Ananias, vai na rua direita, vire naquela casa e entre na casa que lá tem um homem que está orando. E eu disse para ele que você iria lá para curá-lo. Olha só, olha o cenário, irmãos. O cenário de alguém que confia no Senhor e que Deus faz o extraordinário em Cristo Jesus. Jesus Cristo entrou nessa parada. Jesus Cristo falou com Paulo, Jesus Cristo falou com Ananias, e ambos estavam conectados no mesmo Espírito Santo. E um falou: vem alguém que vai curar você, não se preocupe. E ele descansou e confiou o seu coração na palavra do Senhor. E o outro estava orando, intercedendo pelo bem da igreja. E pelo bem da igreja, um algoz teria que cair. E Paulo caiu. Então o Espírito Santo fala: vai lá e faz essa obra completa. Ananias chegou e falou assim: Senhor, Saulo é um homem perverso. É um homem que encarcera os cristãos. É um homem que fica consumindo as pessoas de ódio. Vai lá, porque eu tenho uma obra para este homem. Caiu um algoz, levantou-se um missionário, o maior missionário do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo. Paulo, o grande apóstolo de Jesus Cristo. Sabe, queridos, Deus faz coisas extraordinárias que as circunstâncias não nos apontam, mas Ele faz. Você olha para aquele cenário, é um homem perseguidor. Você olha para aquele cenário, é um outro que tem medo dele. Mas Deus está fazendo algo extraordinário. Você olha para Asa, é um homem que estava vivendo em paz. Ele poderia ter vivido 10 anos regaladamente. Ele poderia ter vivido 10 anos em tranquilo descanso, sem se preparar para a guerra. Mas ele estava confiando no Senhor, sabendo que o Senhor, em momento oportuno, iria guerrear as guerras que viriam pela frente. E assim ele fez. E o Senhor teve vitória. No mundo, nós teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque o Senhor é por nós e quem confia nele tem a vitória. Amém? Terceiro e último lugar. Asa fez reformas espirituais,
Asa fez coisas extraordinárias. Asa, ele confiou no Senhor de todo o seu coração. Ele disse assim, olha, o Espírito de Deus, no capítulo 15, no versículo 1, ele diz, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, um profeta, e disse para Asa, Asa e todo Judá e Benjamim escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Ele falando do povo passado, que quando abandonaram o Senhor, mas na angústia foi buscar o Senhor se deixou ser achado. Assim como Asa, Benjamim, Judá, e não somente ele, mas outros que nós vamos ver aqui agora, eles perceberam que Asa era um homem de Deus que confiava no Senhor e aderiram à causa espiritual e à renovação, ao grande avivamento que teve ali naquele momento ali, ele destruindo altares de deuses pagãos, ele fazendo reformas espirituais, tudo isso porque Deus deixou-se ser achado por eles, porque Deus afligiu no tempo da angústia, mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Então, quando Asa percebe isso, ele começa a se mostrar um grande líder espiritual, um grande líder disposto a fazer uma reforma espiritual. As pessoas percebem isso, versículo 8 do capítulo 15, ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, Asa se animou, tirou as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e congregou todo Judá e Benjamim. E também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles. Por quê? Porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Depois da reforma espiritual, muitas pessoas se achegaram a Asa. Foi fortalecido. Sabe quando você é uma bênção que muitas pessoas andam do seu lado? Foi Asa. Uma bênção e as pessoas andando do seu lado. Só que Asa, num momento, e esse é o meu terceiro e último ponto, Asa, em um dado momento, ele parece que se vai e desce. A Bíblia não fala qual foi o problema que o levou a pecar. Não fala se foi a vaidade por ele ter alçado um lugar de projeção entre aquelas pessoas, um lugar de destaque, um lugar de influência. Não fala o que foi que aconteceu com ele. Só fala o seguinte, que Asa estava indo muito bem, ele teve 30 e poucos anos de paz, venceu todos os exércitos, venceu todas as nações que estavam querendo guerrear contra ele, na presença de Deus, ele buscou o Senhor, ele fez uma reforma espiritual, que até mesmo a respeito da mãe dele, ele teve que pegar e tratar, irmãos. A mãe dele estava cultuando a Será, e ele destituiu a rainha mãe, em função da reforma espiritual que ele estava fazendo, porque Jesus Cristo nos ensinou, ele falou, quem quer me servir, não aborrecer pai ou mãe, não é digno de mim, lembra disso? Jesus Cristo, ele quer ter a primazia. Asa estava tendo Deus como primazia no seu coração, mas chegou no momento que ele não estava mais. Esse meu terceiro ponto é perseverança em confiar ao Senhor, faz parte do caminho da confiança. Infelizmente ele não confiou. Infelizmente ele se rendeu ao poder do homem, porque no 36º ano veio alguém querendo invadir Judá. Ele tinha uma briga com os irmãos do norte, com Israel. Lembre-se, Judá, reino do sul, Israel, reino do norte, Judá, capital Jerusalém, Israel, capital Samaria. E Baasa, que era rei de Israel, estava indo contra Judá. Baasa estava tomado de inveja, ele tinha conquistado parte de Manassés, ele tinha conquistado parte de Efraim, ele tinha conquistado todo Benjamim, ele tinha conquistado todo Judá, e Baasa estava perdendo território para aqueles que adoravam Deus verdadeiro. Só que Baasa, em vez de continuar nessa confiança, ele prefere buscar asilo político, ou melhor, apoio político a um rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Está no versículo 2, no finalzinho do versículo 2 do capítulo 16. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo, haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vai e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Uma pessoa que estava indo tão bem. Uma pessoa que estava confiando em Deus, que obteve vitórias. Uma pessoa que ouviu de Deus que ele estava abençoado. No capítulo 15 fala, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Até aquele momento. Toda a sua vida até aquele momento.
Uma pessoa que estava caminhando bem. Eu vejo muitas pessoas que começam a caminhar bem com Jesus. Pessoas que iniciam bem na sua fé. Pessoas que iniciam bem confiando, que oram com fervor, que oram com confiança, mas que por causa das frustrações da vida começa, de repente, a recuar, até querer fazer alianças com homens e não com Deus. Esse é o alerta que eu quero deixar aqui no final. Porque hoje é uma noite, conforme nós estamos aqui rememorando o sacrifício de Jesus Cristo, e não foi à toa que ele morreu na cruz do Calvário. Foi exatamente para que permanecêssemos fiéis, confiantes no Senhor. O Senhor verteu aquele sangue, não foi por um capricho, mas porque foi sem aquele sangue derramado estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. É porque sem este ato bondoso, gracioso, extraordinário de Jesus Cristo, nós não teríamos condições de manter a nossa fidelidade e a nossa confiança no Senhor. E, no entanto, pessoas começam a seguir a Jesus e começam a se desviar dos seus caminhos, começam a duvidar do poder dele, começam a duvidar das coisas que ele pode fazer na sua vida, começam a questionar o poder de Deus na ação do seu casamento, na sua saúde, nas suas economias, no relacionamento com seus irmãos, no relacionamento consigo mesmo, começam a exaltar traumas, em vez de exaltar o poder de Deus. A gente fala assim, o Senhor tem poder para pegar e curar e fazer você superar. Você não sabe o que eu vivi, pastor? Eu não sei mesmo. Você também não sabe o que nós já vivemos. E parece que nós nem sabemos o que Jesus viveu. Mas ele, na cruz do Calvário, morreu para nos dar essa vitória. Para nós continuarmos a confiar nele. Para nós continuarmos mostrando que nós confiamos nele. Olha o erro de Asa. Ele fez isso aqui. Aí sim, vem o profeta Anani e fala para ele, e eis que lá, a partir do versículo 11 do capítulo 17, vem o pecado de Asa. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Porque Deus não esconde nada. Porque Deus, ele mostra para a gente. Porque Deus não deixa nada oculto. Deus não deixa nada a não ser revelado. Tudo que vem à luz é manifesto. Então ele registra tudo. Ele registra as virtudes, ele registra as bênçãos de Asa, ele registra as manifestações de confiança, ele registra tudo aquilo que Asa fez, que foi bom e que trouxe prosperidade para Judá. Mas ele também registra o seu pecado, porque para Deus não há acepção de pessoas. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Por quê? Porque ele recorreu a Ben-Hadad, não recorreu a Deus. E não somente com o dinheiro dele, com o dinheiro do palácio, mas com o dinheiro de Deus. Porque tem gente que tira, não somente do seu salário, mas tira do dízimo para recorrer a homens. E Deus não se agradou disso. E aí, olha só, porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. No ano 39 ele ficou doente. No ano 41 ele morreu. 2 anos sofrendo. Porque não confiou no Senhor até o fim. Porque não teve confiança em Deus até o fim. Sabe, queridos, eu estou caminhando para o encerramento, então os irmãos podem preparar a ceia. Hoje nós temos algo diferente do que o rei Asa. O rei Asa, naquela época, ele tinha os rituais, embora ele confiasse de todo o coração. Mas hoje nós temos a própria fonte, a fonte de vida eterna jorrando dentro daquele que crê em Jesus Cristo. No seu interior fluirão rios de água viva. Em João capítulo 15, Jesus Cristo fala que ele é a videira verdadeira e nós somos ramos enxertados. E todo ramo que é enxertado alimenta-se da seiva. E a seiva de Jesus é alimento espiritual, é alimento para nossas vidas. Hoje nós vamos nos alimentar espiritualmente, porque a ceia do Senhor é força para nós. A ceia do Senhor é força para o nosso coração, para nós continuarmos a confiar em Deus em todo o tempo. É força da comunhão uns com os outros, é força da comunhão de todos com o Senhor Jesus Cristo. E ele fala, o ramo que está enxertado em mim, esse se alimenta da verdadeira seiva e dá muito fruto, fruto para a glória do Pai. Hoje nós temos a oportunidade de nós mantermos a nossa fidelidade, a nossa confiança, porque nós estamos enxertados no Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele disse, vem, vocês são ramos, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo aquele que estiver enxertado em mim, meu Pai vem, cuida, poda, para que dê mais frutos ainda. Eu quero que você baixe sua cabeça e feche seus olhos, em nome de Jesus, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você pense na história do rei Asa, lendo depois esses 3 capítulos de 2 Crônicas, 14, 15 e 16, percebendo que é possível a gente começar bem
E é possível hoje, em Cristo Jesus, continuarmos bem para terminarmos bem. Mas às vezes não foi assim na sua vida. Às vezes na sua vida teve escorregões. Às vezes na sua vida teve momentos de desvios do caminho. Às vezes na sua vida foi algo que você recorreu aos homens e não a Deus. Você recorreu ao poder humano e não ao poder divino. Você recorreu ao braço forte do homem e não ao braço forte do Eterno. Essa noite eu quero colocar a sua vida, a minha vida, diante do Senhor. Porque se não foi para você essa mensagem, certamente ela foi para mim. Porque se você nunca fez isso, bem-aventurado é você. Porque eu já. Porque eu sei o que é confiar no início e ter um momento de não ter confiança. O Senhor não nos permite abandonar o caminho, mas muitas vezes nós deixamos de confiar no Senhor, mesmo estando no caminho. E eu quero, no nome de Jesus, que se você, assim como Asa, confiou no Senhor, eu quero pedir para você continuar confiando no Senhor. Você, assim como Asa, experimentou vitórias em o nome do Senhor, continue dedicado, fazendo suas reformas espirituais, se livrando de coisas que atrapalham a sua caminhada com Deus, se livrando de altares idólatras que nós, seres humanos, colocamos em nossas vidas. Às vezes são homens, às vezes são coisas, às vezes são os nossos comportamentos que idolatramos. Idolatramos comportamento quando nós não queremos mudar de jeito nenhum. Achamos que o mundo inteiro tem que nos engolir do jeito que nós somos, sendo que muitas vezes isso não agrada a Deus. Portanto, hoje é dia de nós fazermos reformas espirituais em nossas vidas. E eu quero pedir em nome de Jesus que você nunca se afaste e nunca deixe de confiar. Mas eu quero dar oportunidade para você, que você deixou de confiar, que você um dia se desviou, que você precisa de reconciliação com Deus. Hoje é a noite. Aí é onde você está, não vou pedir para você se expor, não vou pedir para você se manifestar, não vou pedir para você levantar a sua mão, não vou pedir para você fazer nada mais do que está no seu coração, que é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Então quebrante o seu coração se você estiver sentindo esse toque do Espírito Santo. Converta o seu coração. Volte para Deus. Volte para o seu caminho. Volte para a comunhão. Volte para a vida de reforma espiritual. Volte para a inteireza de ser na presença do Senhor. Não deixe a mornidão alcançar. O Senhor Jesus Cristo, ele exortou uma igreja dizendo que ela não era nem quente e nem fria, mas era morna. Antes fosse crente, antes fosse fria, mas era morna, por isso ele estava a ponto de vomitá-la. Oh, que a sua vida, que a minha vida, seja uma vida fervorosa na presença de Deus. Eu não quero terminar como o rei Asa. Os 2 últimos anos da minha vida sofrendo porque não busquei o Senhor e busquei o homem. Eu não quero que ninguém termine como o rei Asa. Eu quero que você viva a sua vida no caminho da confiança, porque as vitórias virão, vitórias extraordinárias, e os testemunhos serão dados, porque o Senhor é conosco, em o nome de Jesus. Pai, sonda agora os nossos corações, continua a falar e a reverberar a palavra do Senhor em nossas vidas, em nossa consciência, seja agora, seja no decorrer da semana, e que isso seja testificado, ó Pai Celestial, nos nossos passos, nos nossos encontros, no trabalho, em casa, no abrir dos nossos lábios, no meditar do nosso coração. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ministre em nossas vidas o Teu poder para mantermos o caminho da confiança somente em Ti. Em o nome de Jesus. Amém e amém.